Olá, amigos, graças a Deus, um bom dia a todos. Se alguém tiver por aí, se puder me dizer que o som está bom, ou se dá para ouvir o que eu estou falando, obrigado, viu? Estou aqui no shopping em Salvador, agora são 10 horas com 45 minutos da manhã, graças a Deus. E vim dividir com vocês uma reflexão e um pensamento, tá tremendo um pouco o celular, mas tranquilo. De um amigo que me fez uma ligação agora, faz uns 20 minutos que eu parei de falar com ele. Ele está nos Estados Unidos, né? Mas é um ser humano, está no planeta Terra. E ele está com depressão, sensível, tem mediunidade, mas independente de ter mediunidade é ser humano, e se encontra com depressão. Essa doença muda, que ensurdece a gente, sorrateira, mas que queima pior de que ferro quente por dentro da gente. Para quem já teve sabe o que eu estou falando. E ele, como é médium, né, espiritualista, é uma pessoa esclarecida, mas neste momento de depressão a cabeça fica um pouco letárgica, um pouco lenta. E ele me fez uma pergunta assim que realmente eu estava começando a tomar o meu primeiro café, esse é o segundo, ó viciado. Por que precisa a gente sofrer tanto? Por que dói tanto por dentro? Por que é tão ácido por dentro esse sofrimento que a gente, depressivo, no caso dele, né? Deixando bem claro, no caso dele, que depressão é depressão, mas ser humano é ser humano. Cada um tem a medida da dor que assim sustenta e a cota de sofrimento que aguenta, vamos dizer assim. E ele me fez uma pergunta com tanta verdade, com tanta sinceridade nas palavras dele. E graças a Deus eu estava agora malhando aqui, caminhando, e eu sempre caminho rezando, né? E rezar para mim não é Ave Maria, Pai Nosso, que eu também faço, mas eu conversando com Deus, e ele me pegou numa hora inspirada, talvez eu não vou saber repetir as mesmas palavras que eu usei e falei para ele, bom dia a todos, viu? Mas me deu vontade de fazer essa live, e sempre quando acontece isso, quando alguém pede algo e eu sempre falo que eu não vou dizer o nome da pessoa, prometi para ele, já é um amigo já há mais de 18 anos, mas eu disse que ia fazer essa live. Provavelmente ele vai ver depois, porque lá nos Estados Unidos há um fuso horário, se não me engano 1 hora ou 2 horas, e agora ele está no trabalho. Mas vamos lá, eu falei para ele a mesma coisa que eu vou falar para vocês que tiveram ou têm depressão. Eu já tive depressão, tá? Não tem vergonha nenhuma de falar, e também não é uma honra falar isso, porque quem teve sabe, é uma doença do capeta, viu? Silenciosa, sorrateira, uma serpente por dentro da gente, venenosa. Depressão mesmo, de verdade. Quando é punk. Mas quando a gente, independente da depressão, tem um olhar de sensibilidade, por mais que quem me perguntou sobre o porquê do sofrimento, nem foi porque da dor, foi porque do sofrimento, por que sofre tanto por dentro, seria mais fácil explicar numa forma espiritual, ou espírita, mas eu vou tentar explicar de uma forma espírito, mediante o que eu entendo como um ex-depressivo, graças a Deus, que a depressão tem cura sim, não só tratamento, tem cura sim. Se é pra mim, é pra todo mundo, sou melhor que ninguém, pô. E eu falei pra ele o que o meu coração vai falar pra vocês agora. Ninguém opta por sofrer. Porém, por pior que seja o sofrimento, mediante a dor que nos exterioriza, que está na nossa borda, na nossa exterioridade, a gente entende que o sofrimento é algo muito íntimo. Por quê? É só você que sabe a cota que lhe fustiga, que lhe castiga, que lhe tortura deste sofrimento. E por ser só você que, compreendendo ou não o porquê do sofrer, compreendendo ou não, é só você que pode diluí-lo, dissolvê-lo, admodestá-lo. Um primeiro passo que sempre vai depender da gente, não de atitudes exteriorizadas, de como se mostra para a vida e de como se apresenta e se aparenta para os outros, mas como se concebe, se consente, né? se sente, se é procurar ir livrando-se de situações que podem causar dor antes do sofrimento. Porque é uma coisa interessante, ninguém coloca sofrimento dentro
a gente, a não ser a forma que a gente depara a dor, mediante a cota íntima de cada um do que seja, através de dores, sofrimento. Então, só trabalhando a dor. Agora, o que provoca a dor, Edson? Se não for algo do karma espiritual, é como eu vejo o espiritual das coisas e como eu concebo a importância das mesmas coisas que eu vejo. Agora, o que é espiritual das coisas? A simplicidade, a delicadeza, a singeleza, a pureza. O que é simplicidade espiritual das coisas? É isso. Não precisa ser algo do plano astral que eu não vejo, mas é algo que eu percebo no meu íntimo, que não precisa ser utilidade, mas que eu não dou valor qualitativo. E quase sempre eu dou valor sem qualificação. Tipo, fica tudo baseado na base do gasto, do uso, do consumo, do ter ou não ter, do possuir ou ser subjugado. Isso vai causar dor. E isso está dentro de todos os apegos e carências que quase sempre, não todos, mas quase sempre, a maioria dos depressivos se subjugam para si. Esse desqualificar de importância. Agora, esta importância sem qualificar. Porque a gente só qualifica aquilo que sente e que raciocina. A gente quase sempre não qualifica aquilo que utiliza, aquilo que usa, aquilo que gasta. A gente só quantifica, dando valor de posse, ou de consumo, ou de submissão, mas não dando qualificação de expressão de paz, de expressão de calma, de expressão de tranquilidade. Então, eu, como psicanalista, mas acima de psicanalista, como um ser humano comum, falho ou não falho, eu sempre analiso a vida mediante o crivo da minha paz. E a minha paz, no mínimo da máxima, é aquela que por educação, não por cultura, mas por educação, não é pelo que eu sei, mas pelo que eu sinto sabendo, então eu compreendo que eu não vou fazer ao outro mal que eu não queira para mim. Então é esta paz que admodesta toda a minha percepção espiritual da minha vida, mesmo eu não falando em coisas espíritas, espiritualistas, mas tudo que é espiritual pelo detalhe, pela singeleza, pela simplicidade, que não precisa ser para todo mundo, mas precisa ser para mim, porque eu preciso valorizar qualificando as coisas que eu busco, que eu recebo, que eu ganho, que eu acebo, que eu procuro, que eu quero e que eu desejo, pelos desígnios da minha paz, que me acalma. Não pelos desígnios da minha pretensão e da minha função, que me angustia e me deixa numa euforia, que só deseja, tem vontade, que quer, mas cada vez mais se perde da verdadeira qualidade, né, da sua pureza interior, do seu zelo interior, da sua força interior. Então é muito fácil a gente, muitas das vezes, e eu repito, eu já tive depressão e não falo isso com orgulho não, classificar a dor pelo que vem de fora e dar ao sofrimento as mazelas dessa dor que o outro me fez sentir, que o outro de alguma forma induziu, produziu, instigou a eu manter com martírio interior, sofrimento. Só que eu não me atento a observar que por mais que doa lá fora, sempre o sofrimento é muito maior do que me fizeram. O sofrimento vem do desconhecimento que nós estipulamos na nossa intimidade. Então, a única forma de suavizar o sofrimento é se conhecer. E é o menos, e é o que é de menos que nós fazemos. Nós analisamos o que sofremos pela dor que nos fazem, pelo martírio que nos provocam, pelo castigo que nos subjugaram, ou pelo mal que estão nos impondo. Mas a gente dificilmente analisa mais a fundo, não a dor que fizeram de fora para mim, mas o sofrimento que em mim, de dentro para fora, se alinha, se alimenta e se sustenta, não pelo outro, mas por mim, por autodesconhecimento, como um descuido, como uma falta de
singeleza, simplicidade, delicadeza, pureza em mim. Então, meu amigo que me fez essa pergunta, eu estou aqui falando para todo mundo a mesma coisa que eu falei para você, que não vai suavizar o teu modo de doer, mas vai tomar a Deus sensibilizar a tua forma de sofrer. Porque a forma de sofrer é algo muito única de cada um. Apesar que doer também, que a gente não tem um termômetro de sofrômetro e doômetro. A gente tem termômetro, não tem como medir quem sofre mais. Apesar que dor é dor para todos, agora cada um sente a dor de uma forma. Porém, o sofrimento é algo muito peculiar de cada cidadão. E nós só sofremos de uma forma que não aguentamos ao ponto de criar uma depressão, criar um rompimento, por desconhecimento de satisfação, de paz, de empoderamento, de autonomia espiritual, pelaquilo, não que o outro nos fez como mal, mas se nós nos aprofundarmos um pouquinho, é pelaquilo que a gente não conjuga com veracidade em si só, qualificando como bem, um bem melhor, ou mediante as presilhas e as armadilhas que a gente faz pelo ego, pelos apegos, pelas maledicências, né, do bem nosso próprio interior, que a gente subjuga às conveniências externas, que é um dos piores males que provoca sofrimento, a submissão à conveniência externa. Quem de nós não vive a sua conveniência, as suas aparências? Então a gente tem que ter como medida muita maturidade. Isso falando como ser humano comum. E como comumente ser humano dentro da psicanálise é a mesma coisa. Se eu falar como profissional, eu preciso encarar o meu sofrimento com maturidade. Até para sofrer e para doer, a gente precisa ter maioridade interior, porque senão a gente pira. Uma bipolaridade, uma depressão, que são doenças hormonais ou psicoemotivas, né? Ou esses dramas interiores se transformam muitas vezes em síndromes, em mazelas, né? Psicológicas, psicoemocionais, psiconeurológicas, emotivas e afetivas, que pode se arrastar uma vida toda por este desconhecimento interior e também por este fustigar exterior de dor que muitas pessoas colocam na nossa vida por contrariedade de caráteres, de conduta, de boa ação, de atitude, de respeito, de entendimento ou de confiança. Mas quando a gente se confia, você que sofre, em si, momentos da sua vida, dentro das suas terapias diversas que você faz e dentro da terapia da vida, que você não pode mais sonegar para fora e não negar, existir sobriamente por dentro, é encarar o sofrimento não como a dor que lhe provocaram por fora, mas como um sentir ruim que você ainda anima por dentro, porque ninguém tem nada a ver com a cota de sofrimento que você, em intimidade, infelizmente desfruta. E infelizmente permuta muitos dias, meses, tem pessoas que até anos e a vida toda mediante a sua vida. Porque a nossa intimidade só depende da gente. Agora, a nossa exterioridade está aí para o mundo que corrói a matéria, mas a nossa intimidade está mediante a eternidade do Espírito. Para quem é espírita? Para quem não é espírita, mediante a eternidade da sua paz. Então, as 3 palavrinhas que eu falo para quem ainda nutre muito sofrimento interior, independente das dores e traumas que vieram de fora, para dentro, que fizeram por injustiça, sei lá, sobre você que sofre. 3 palavras. Exercite a gratidão, exercite a confiança e pratique a amizade. Confie em alguém. Pensou em uma pessoa, 100%, a atitude de admoestar os teus pensamentos repetitivos negativos, você que vive no sofrimento, por raciocínios mais lógicos e nobres, não só de positividade fugaz e vil, mas de lucidez pura e sólida. E tenha gratidão às pessoas que, mesmo que você talvez não tenha tanta empatia, tenha mais antipatia, mas tenha gratidão por existirem na sua vida contrárias a seu modo, forma e maneira de ser, como correto e certo. Porque só assim a gente se aprimora, vendo que é contrário a nós, mas não adversário em mim e em ti.
vendo que se faz diferente em nós, mas não que é ausente em mim e em ti que me ouve, porque afinal, dependente da tez do corpo e opções diversas, todo mundo sangra, transpira, faz xixi, faz cocô e é humano, pelo menos no planeta Terra, que se dizem homens sapiens, cada um dentro do seu nível de consciência. Fora a confiança, né? A gratidão, a amizade, seja o teu melhor amigo. Comece a dialogar com seu silêncio de uma forma amigável. Começa a se conhecer no seu silêncio. Começa a se esclarecer na sua calma, a se modestar na sua paz. E se ainda não consegue, é como eu sempre falo nas minhas lives, se esmurre por dentro todo dia, faça o esforço da resignação, da determinação, né? Acometa que a caridade é para fora e a solidariedade é para dentro. Então seja solidário a este ato de amor e carinho interior e vença a piores formas de sofrer através do amor próprio, simples, que não exige, mas procura mudança, que não impõe, mas mergulha nessa reforma interior. Não são palavras bonitas porque é difícil. Quem vive depressão sabe disso, mas em qualquer terapia, nesses quase 30 anos de psicanalista que a gente tem profissionalmente, eu desconheço a melhor de todas, que é a lucidez, o amor próprio. Um amor lúcido por dentro é simplesmente nobre e é grandemente humilde. A gente começa a botar os pingos nos is, no que lhe faz doer, por que lhe faz sofrer. Quando a gente entende isso, por que nos faz sofrer, nós entendemos que esse porquê tem muito mais com a nossa autonomia espiritual interior ou a nossa fisionomia no espelho que se desconhece, porque não se percebe no seu próprio amor. Valeu? Fiquem com Deus, me desculpe se o áudio não saiu, tá? Mas que Deus abençoe a todos vocês aí. Se o áudio não saiu, foi lamentável, mas eu faço uma live no futuro falando sobre isso. Ou depois eu tento arrumar. Obrigado, viu?